Boa noite a todos. Eu vou repetir, eu acho que o pessoal não jantou hoje não, né? Boa noite a todos. Hoje o nosso estudo é pelas suas obras é que será reconhecido. É um estudo do Evangelho, do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Será que nós que estamos aqui presentes fomos todos chamados? Porque muitos são chamados. E será que seremos escolhidos? O que é necessário fazer para sermos escolhidos? O som abaixou aqui, hein? E precisamos, segundo o Evangelho está dizendo, obrarmos. Que obras são essas necessárias para que possamos sermos escolhidos? Porque muitos fazem suas obras. Mas será que todas as obras serão reconhecidas na hora do reconhecimento? Aquelas obras que a gente define um sentido. Aquelas obras que nós realizamos através do nosso julgamento interno. Aquelas obras que vemos e queremos contribuir, mas ainda não sabemos como fazer. Será que todas elas estão naquela relação do reconhecimento que os companheiros da espiritualidade superior nos solicitam? Vejamos então, esse será o tema do nosso estudo de hoje. Vejamos então, em Mateus 7:12, lá está dito: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Estamos assim realizando? Aquilo que eu faço para o meu irmão, aquilo que eu faço para aquele companheiro dentro da casa espírita, aquele que eu faço para aquele que eu encontro lá do lado de fora, está dentro desse contexto de Jesus escrito em Mateus: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Qual está sendo as nossas ações sobre isso? E, dentro desse contexto, nós vamos verificar agora o que está no Evangelho. Lá no Evangelho, no capítulo 11, versículo 4, está dizendo basicamente a mesma coisa. Lá está dito: amar o próximo como a si mesmo. Nós que viemos aqui na Casa Espírita repetimos sempre isso, né? Eu amo o meu próximo, eu amo o meu semelhante, eu o ajudo. Mas será que nós temos ainda o conhecimento do que vem ser o amor dentro dos ensinamentos de Jesus? Será que na colocação daquilo que eu faço a alguém, estou fazendo da mesma maneira que se alguém estivesse fazendo para cada um de nós, estaríamos dentro do nosso reconhecimento, do nosso acordo daquilo que nós necessitamos? Como se ama o próximo? Dando a ele aquilo que naquele instante ele mais precisa. Mas o que é que ele precisa? O que é que nós precisamos? Sabemos que muitos dos nossos pedidos não correspondem à nossa necessidade no aspecto espiritual. Pedimos mais
com conotação material. Pedimos mais aquilo que vimos, aquilo que tocamos, aquilo que necessitamos. Uma coisa muito importante é na hora da nossa prece, da nossa oração. Nós rezamos pedindo, pedindo e pedindo. Mas será que esse pedido nosso nós vamos sempre receber? Na maior parte das vezes recebemos aquilo que a espiritualidade maior tem certeza que é o que nós estamos precisando naquele instante. Que é aquilo de acordo com o nosso merecimento, mas é aquilo que naquele momento, naquela situação, nos fará bem. E geralmente, não é o que pedimos. Uma outra coisa com relação à prece, às nossas orações, é que ainda, e eu vou usar uma palavra, infelizmente, nós não temos o hábito de agradecer. Pedimos sem agradecimento. Pedimos sem louvar a Deus tudo aquilo que nós temos e que muitas das vezes reclamamos. A nossa vida, a nossa situação física perfeita que nos dá a condição de virmos aqui à Casa Espírita para aprender mais. De olharmos para o nosso companheiro e ter a alegria de estar junto a ele. Muitas das vezes, sabemos que a Casa Espírita nos traz uma série de recursos que podemos aplicar constantemente, diariamente em nossa vida. Recursos estes que nos trará condições melhores no aspecto moral e no aspecto espiritual. E o que nós estamos fazendo com esses recursos? Se pegarmos o próximo slide, aonde eu vou dar a vocês, contar a vocês a história de uma menina chamada Maria Rita. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Vocês já ouviram falar nesse nome? Conhece? Eu tenho certeza que alguns aqui conhecem. Vamos então à história dela. Ela é nascida em Salvador no ano de 1914. E é uma menina, como todas as outras, mas em observações a partir da presente encarnação dela, que ela teve esse nome de Maria Rita, ela começou a despontar e a mostrar determinados fatos muito marcantes. Primeiro, costumava rezar muito desde pequenininha. Será que nós ensinamos isso aos nossos filhos? Será que orientamos os nossos filhos? Qual é o significado da prece? Qual o valor da prece? A importância da prece no nosso contexto moral e no nosso contexto espiritual? Ela, muito pobre, apesar do pai dela ser um profissional da odontologia, mas era de família muito pobre. Gostava de brincar com bonecas. Inclusive, aqui em vermelho está escrita a palavra Célica, que é a palavra que ela chamava a boneca dela. E ali tem outra palavra que talvez poucos conheçam. Ela gostava de brincar com cafifas.
Vocês sabem o que é cafifa? Tem alguém aqui do Rio de Janeiro? Porque aqui, eu não sei o nome que se fala, mas em cada localidade, em cada região, se fala um nome diferente. Cafifa, pelo menos na minha terra, que eu sou lá de Niterói, é aquele brinquedo que você tem uma linha, na frente você tem o brinquedo feito de varetas e de papel fino, e você solta, o vento carrega e você fica conduzindo. Aqui se chamam de pipa, tem pipa, papagaio, arraia, cada local tem um nome diferente. E ela, apesar de ser menina, gostava muito de brincar com essas pipas, arraias, papagaio, cafifas. E eu botei ali numa letra tão pequenininha, que provavelmente muitos de vocês não estão lendo. Mas ela gostava de futebol. E ali está o nome do clube da terra dela, Esporte Clube Ipiranga. E eu botei bem pequenininho, porque nós vamos verificar mais adiante o que esta menina fez. Não somente por esse clube de futebol, mas por muitos e muitos. Ela, aos 7 anos de idade, perde sua mãe. A sua mãe desencarnou com 26 anos. E daí em diante, ela passou a ser criada pelo pai e por uma irmã. Aos 13 anos de idade, ela saiu com uma tia para fazer visitas na periferia. E lá, o que ela viu, ela se compadeceu e disse à tia que daquela data em diante, ela exerceria uma vocação. Veremos qual foi a sua vocação. E foi também nessa data, aos 13 anos de idade, por tanta tristeza que ela viu nessas áreas carentes, ela disse que queria ir para um convento. Bateu na porta do convento. E lá ela pediu para ficar, porque uma das vocações dela era ser freira. Mas ela não foi aceita no convento. As irmãs pediram que ela voltasse e disseram que ela não tinha idade suficiente para assumir os compromissos dentro de um convento. Isso aí fortificou-a mais na sua vocação e naquilo que ela queria fazer. Mais algumas informações. Ela queria trabalhar em benefício da população carente. E contou a sua história para seu pai e para sua irmã. E ambos a apoiaram em tudo que ela colocou, dizendo que era sua vocação. Vejam o que acontece com ela na idade de 13 anos. Já que ela não havia sido aceita para entrar no convento, ela passou a acolher mendigos e doentes em sua casa. Transformou a sua residência num centro de atendimento. E a sua residência ficou conhecida como a Portaria de São Francisco. E para lá, ela começou a levar aqueles carentes que ela encontrava na rua. E com o passar do tempo, esses carentes passaram a procurá-la, porque naquela residência existia amor,
Porque naquela resistência existia compaixão. Porque naquela residência tudo era feito com um propósito, conforme lá atrás disse Jesus, está em Mateus, de amar ao próximo como gostaríamos que o próximo também nos amasse. Naquela residência, todos trabalhavam incessantemente, levando o amor, a fé, o perdão na prática da caridade. Até agora deu para vocês perceberem quem é a Maria Rita? Você já sabe, né? Então vamos botar uma fotografia dela aqui, mais atualizada. Eis quem é a Maria Rita. Pelas suas obras é que seremos reconhecidos. Por aquilo que nós fazemos, sem olhar a quem. Pelo aquilo que nós fazemos dentro do que a doutrina espírita nos traz e dentro dos ensinamentos do Mestre Jesus. Com amor, com piedade. E agora eu vou contar para vocês aquelas letras pequenininhas que eu coloquei da história do futebol. No ano de 1936, a União Operária de São Francisco, que foi a primeira organização dos operários do local, das fábricas existentes, aonde existia aquele time de futebol, aonde ela, junto a um frei, ajudaram a erguer essa comunidade operária, ela deu vida nova a esse clube de futebol. Porque na época, e não é a época de nenhum de vocês, porque eu acho que aqui não tem ninguém com mais de 45 anos, né, Roberto? Naquela época o futebol era muito elitizado no aspecto social. Aquelas pessoas de cor morena não podiam fazer parte do time de futebol. Aquelas pessoas que não eram benquistas na sociedade não podiam fazer parte do time de futebol. Aquelas pessoas que não tinham determinado poder aquisitivo eram discriminadas. E a nossa querida irmã Dulce acabou com tudo isso. Chamou o pessoal da periferia, chamou os pobres, chamou aquelas pessoas que eram indicadas dizendo que tinham potencial para brincar com a bola. E assim começou esse time de futebol. E assim começou a união de uma classe operária chamada de São Francisco. Mas como ela iria manter isso tudo? Naquela época também não tinham recursos suficientes. Então ela, em contato com este frei, que a apoiava em todos os seus trabalhos de caridade, começaram a pedir, ganharam algum dinheiro, construíram um primeiro cinema, construíram um segundo cinema, construíram um terceiro cinema. E com a bilheteria deste cinema, ela mantinha essa união operária, mantinha o time de futebol e mantinha a sua caridade. Pelas nossas obras é que seremos reconhecidos. E ela começou com 7 anos de idade. Nós já recomeçamos. Já começamos. Vejamos uma próxima história. Também de uma menina que na atual encarnação foi batizada com aquele nome. Gone Agnes Boiachil. Vocês também conhecem ela?
Essa é a mais fácil de ser reconhecida. Ela foi conhecida como a Santa das Sarjetas. Por quê? Ela passava pela rua, via o pobre e levava. Ela passava pela rua, via alguém faminto, dava o alimento a ele. Dava o agasalho. Dava condições mínimas, mas que tornasse aquela pessoa um pouco mais digna do que ela estava sofrendo naquele instante. E se pensarmos bem, agora estamos todos aqui dentro dessa querida casa espírita, agasalhados, ninguém com frio. E aquele que está lá fora? E aquele que está na chuva? Aquele que não tem um teto para voltar, que não tem um alimento para se alimentar? O que fizemos por ele hoje? Mas essas duas crianças faziam, porque o amor deles era para dar ao próximo aquilo que o próximo precisava naquele instante. Era o verdadeiro amor ensinado por Jesus. E ela, então, na Índia foi uma professora. E ela lecionava numa escola de classe média alta. E ela, como professora, levava aqueles alunos as lições do Mestre Jesus. Mas ensinando aquilo que ela fazia na rua. Amparando, protegendo, amando. E ela, lentamente, com seus ensinamentos, ela foi transformando as suas alunas em missionárias da caridade, que com ela saíam para atender os pobres e necessitados. Em 1952, vejam a cena que aconteceu com ela. Ela na rua encontrou uma mulher agonizante. Agonizante porque, além de toda a precariedade dessa mulher, ela estava sendo atacada em seu corpo físico pelos ratos no meio da rua. A profunda tristeza lhe acolheu naquele instante. E ela disse: nenhum ser humano é digno de que isso venha a acontecer. Lembrou-se de Jesus. Lembrou-se das obras do Mestre. Lembrou-se daquilo que ela, com a sua força interior, tinha condições de fazer. E ela fez. Mas precisava de recursos também. Percorreu várias autoridades. E uma delas deu a ela um edifício abandonado, sem nenhum recurso interno. E ela transformou este edifício em um abrigo para todos aqueles que ela encontrava na rua, como a irmã Dulce. Mas principalmente aqueles com doenças de tuberculose, disenteria e tétano, que não eram acolhidos pelos hospitais daquela época. E ela acolheu todos com seu imenso amor e com seu imenso carinho. Quem é essa mulher valorosa? Que certa feita
ela já adulta, já conhecida pelas suas obras, entrou em um avião para ir a outra localidade. E a comissaria de bordo, sabendo da presença dela, o copiloto sai dentro do avião recolhendo doações para ser entregue a ela. E ela exausta, cansada, porque o seu trabalho era contínuo. Não tinha momento de descanso. Ela estava adormecida dentro do avião. E todo o dinheiro recolhido a ela foi entregue para ela aplicar em suas obras de caridade. Eis quem é ela. Madre Teresa de Calcutá, que diz entre vários e vários ensinamentos: as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. As mãos que trabalham no bem, as mãos que trabalham com amor, as mãos que salvam vidas, são muito mais importantes do que os lábios que falam e muitas das vezes não reflete em suas ações. Demos 2 exemplos até agora. Estamos pensando sobre nossas obras. O que estamos fazendo nesta presente encarnação. E o que continuaremos a fazer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, lá está dito: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega. Para quê? Para domar as suas más inclinações. Todos nós que viemos à casa espírita, somos verdadeiros espíritas? O verdadeiro espírita, ele se esforça, ele pratica as suas ações, no sentido de auxiliar, de ajudar, de compreender, de ser útil, mas também de se transformar no aspecto moral e no aspecto espiritual. O verdadeiro espírita é aquele que conhece os ensinamentos que aprendeu dentro da casa espírita, que estudou e que pratica. O verdadeiro espírita é aquele que sabe que o seu esforço, além de auxiliar ao próximo, vai dar a ele o dia de hoje uma condição muito melhor do que o dia de ontem. Mas ele sabe que ele não pode parar, porque ele acredita, tem confiança nos companheiros da espiritualidade maior, que é através das suas obras que o dia de amanhã será bem melhor do que o dia de hoje. O espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos. Aqui no Irmão Tomé ninguém é assim, né? Aqui todo mundo faz e faz bem, da melhor maneira possível. Pelo menos foi o que o Roberto falou para mim, não é, Roberto? Porque aqui a doutrina espírita é ensinada com amor e com carinho a todos nós que queremos aprendê-la e que queremos praticá-la para o bem não somente nosso, mas do nosso semelhante.
Vejamos o próximo slide e vejam qual é o valor da nossa reencarnação. Reencarnamos com o propósito de melhorarmos. Reencarnamos com o propósito de corrigirmos um passado que alguns defeitos tem. Poucos, não é verdade? O pessoal do Tomé quase não tem defeito. Reencarnamos pela bendita oportunidade que nos é dada mais uma vez de recuperarmos os nossos erros e praticarmos o bem, o amor, as ações que deveremos praticar para continuarmos a nossa escalada. Ali nós vemos duas crianças, independente de raça, independente de cor, independente de posição social, que provavelmente estejam até se reconhecendo de vidas anteriores, mas que formaram, desde o primeiro instante, uma amizade. Amizade que poderá evoluir, que juntos poderão construir, que juntos poderão minimizar dores, sentimentos dos nossos companheiros necessitados. E a encarnação nos proporciona isto. E vem aquela outra pergunta: estamos assim fazendo? Veja o que Emmanuel nos fala. Por mais sombria que seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem. Vamos fazer brilhar a nossa luz, aonde quer que estejamos. No caminho que nós escolhemos, vamos deixar ali a nossa luz, para que aquele que vier depois possa ter mais facilidade do que nós. Possa, através da nossa luz ali, trilhar melhor esse caminho. Mas André Luiz também nos diz: quando possível, faça algo ou algo aprenda de útil para que seu dia de hoje seja melhor do que o dia de ontem. André Luiz diz o que Emmanuel fala e ele complementa: aprender. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Primeiro é o amor, amai-vos. E o segundo é instruir. Com essa instrução, com os ensinamentos do mestre, com os alertas da doutrina espírita e dos companheiros espirituais de envergadura maior do que a nossa, verificamos que ainda temos muito a praticar, que ainda temos muito a fazer. E vamos começar a nossa prática dentro do nosso lar, com aquela família que linda e maravilhosa que todos nós temos. Porque não é à toa que estamos juntos. A espiritualidade, através da presente encarnação, nos dá mais uma oportunidade de estarmos juntos e de juntos obrarmos, trabalharmos, reerguermos, crescermos, evoluirmos no sentido moral e no sentido espiritual. É isso que fazemos? É este amor que estamos externando quando nossas esposas, maridos, filhos, principalmente esposas e maridos, falam mais alto do que a gente? É uma reflexão que devemos fazer.
Está também no Evangelho, a árvore sempre é boa, porém maus são os jardineiros. Quais são os frutos, então, que nós devemos reproduzir? Não somente produzir, reproduzir. Produzir continuamente, produzir sempre. Que frutos são esses? Quais são os frutos que o Evangelho de Jesus dá para nós? Aqui no próximo slide eu vou colocar alguns, mas com certeza vocês acrescentarão muitos outros. Vamos lá. O amor, o perdão, a fé, a esperança, caridade, muitos e muitos ainda poderemos ali colocar. Por nossas obras é que nós seremos conhecidos. Eu vou trazer para vocês agora uma história verídica. Tem algum professor aqui? Ótimo. Vocês duas vão me ajudar então, tá bom? Vou começar pedindo a vocês duas que venham para cá e eu sento aí, vocês continuem aqui. Tá combinado? Não, né? Então vamos ver qual é a história que eu vou trazer para vocês. Ali eu coloquei a professora e o Joãozinho porque é um nome fictício, para não trazer o nome verdadeiro do aluno. E vejam como é que é essa história. Uma professora da 5ª série do 1º grau adorava seus alunos, mas tinha uma pequena aversão por um deles, que era o Joãozinho. Vocês duas não são assim. Vocês amam todos na sala de vocês, não é verdade? O Joãozinho era problemático. Não fazia direito os deveres, tinha dificuldades em aprender e, além de tudo, não se vestia bem e não gostava de tomar banho. Os demais alunos não gostavam de se relacionar com o Joãozinho. Prestem bastante atenção, porque não só as duas irmãs agora vão ficar na posição de professoras. Eu gostaria que todos se sentissem no local desta professora. Certa vez, a turma quis fazer uma homenagem para a professora, como sempre acontece, não é? E cada um dos alunos iria levar um presente para a professora. Então vejam o que aconteceu. Todos capricharam em seus presentes, mas o Joãozinho levou o seu embrulhado em um saco de supermercado. Vocês duas amigas professoras, como vocês se sentiriam nesse instante? Todos nós outros aqui presentes, qual seria a nossa reação? Continuamos. Todos naquele instante riram muito do que o Joãozinho fez. A professora abriu todos e agradeceu a cada um, deixando do Joãozinho por último. Mais ou menos óbvio. Quando ela abriu o presente do Joãozinho, verificou que dentro da sacola do supermercado havia uma pulseira de pedrinhas, faltando muitas pedrinhas. E aí, professoras? Mas não foi só isso. Tinha mais. Dentro da sacola também tinha um vidro de perfume. Só que o vidro já estava usado. Estava basicamente pela metade. Vocês duas, que eu sei que são professoras ótimas, maravilhosas, com grande amor, qual seria a reação de vocês nesse instante? Vamos continuar. Foi um constrangimento geral.
Nos dias que se seguiram, algo despertou a curiosidade da professora. Vejam então o que ela fez. Ela, sabendo que o Joãozinho havia estudado nessa escola anos anteriores, pensou, não é possível. Provavelmente as professoras dos anos anteriores já teriam chamado o Joãozinho para conversar. Já teriam chamado os pais do Joãozinho para com eles conversar sobre o procedimento do Joãozinho. Será que foi isso que aconteceu? Mas não. Olha, como ele estudava lá, desde a primeira série, e ela era professora da quinta série, ela resolveu olhar o boletim do Joãozinho em cada série. Então vejam uma coisa interessante. Na primeira série, o boletim dele estava escrito: aluno muito inteligente, com alto grau de aprendizado. Eu já sei o que as duas professoras estão pensando. No boletim da segunda série estava escrito: aluno brilhante, o primeiro colocado na turma. No da terceira série estava escrito: aluno inteligente, porém apresentando pequenas dificuldades. Mas quem escreveu isso no boletim complementou, dizendo: por estar preocupado com a saúde da mãe, que contraiu uma doença grave. E a professora continuou para a quarta série, lendo o seu boletim: aluno sem concentração e com baixo desempenho, após o falecimento da mãe. Então vejam, aquilo que Chico Xavier uma vez deu a maior aula para a gente. Por que nós olhamos para alguém e colocamos um rótulo? Por que nós olhamos para alguém e discriminamos essa pessoa? Por que nós olhamos para alguém e o exterior dele é que vai nos falar alguma coisa e não o interior? E Chico, então, nessa ocasião disse: se fôssemos espíritas, assim nunca procederíamos. Porque aquele que se diz espírita sabe que existe uma escala evolutiva espiritual. E se nós estamos num patamar, num degrau dessa escala, é porque nós começamos lá de baixo, com esforço, com ações, com dedicações, chegamos no patamar que nos encontramos hoje. E complementa o Chico: então o espírito é aquele que tem obrigação de se aproximar desse companheiro e dar a ele as ferramentas necessárias, que são os ensinamentos do Mestre Jesus, para que ele possa continuar a sua jornada evolutiva, subindo com dignidade e com menos sacrifício na escala evolutiva, até chegar a uma posição de vida mais digna. E é assim que nós nos portamos aqui no Irmão Tomé. Não é? E será que foi isso que a professora fez? Deste dia em diante, a professora passou a ficar na sala com o Joãozinho após o encerramento da aula e com ele conversar. Tem algum trabalhador aqui da Casa Espírita que trabalha em reuniões mediúnicas, em atendimento fraterno? O que nós fazemos
no atendimento fraterno da casa espírita. Não vamos levar aquele outro irmão ou irmã que naquele dia está conosco e que com ela traz um sofrimento, uma dor, uma tristeza, para que nós, trabalhadores da casa, possamos dar a ela condições de ela se reerguer. Quantos atendimentos fraternos as professoras fazem dentro da sala de aula? Quantos atendimentos fraternos deveríamos estar fazendo aonde quer que estejamos? E essa professora, que eu não sei se era ou não espírita, ela começou, após todas as aulas, conversar com Joãozinho, dando a ele, no conhecimento e no entendimento dela, as ferramentas para que ele saísse da situação que ele se encontrava. Então vejamos o que aconteceu. No final do ano, o Joãozinho já era novamente o primeiro aluno da turma. E seu comportamento melhorava progressivamente. O que nós estamos fazendo com a nossa doutrina espírita? Estamos ajudando o próximo a se recuperar? Estamos nos recuperando? Estamos orientando no sentido de utilidade, de amor, de caridade, do bem? Perdoando sempre. Continuando na história da professora, vejamos. O Joãozinho passou para o 2º grau e a professora perdera o contato com ele. Anos se passaram e a professora recebeu uma carta do Joãozinho, convidando-a para a sua formatura de medicina. Vejam o valor do amor, o valor do carinho que se faz com alguém no sentido de orientá-lo, de educá-lo, de apoiá-lo. Mas a história ainda não terminou. Ela não foi à sua formatura de medicina. Um ano após, a professora recebeu outro cartão do Joãozinho, com um convite para o seu casamento. E eu vou contar um pequeno detalhe. Naquela época, em que a professora conversava com o Joãozinho diariamente, ajudando-o, orientando-o, em seu atendimento com o Joãozinho, ela ficou sabendo, dito pelo Joãozinho, que aquela pulseira que ele deu de presente à professora era a pulseira que a mãe dele mais gostava. E aquele perfume era o vidro de perfume que a mãe dele usava em todas as situações que ela intitulava como situações especiais. Será que esses presentes que o Joãozinho deu foram mais ou menos valiosos que todos os outros presentes ricos que a professora recebeu dos outros alunos? E no casamento deles, quando eles se encontraram,
foi aquele abraço emocionante. E veja o detalhe. A professora estava usando a pulseira que faltavam as pedrinhas. E o perfume que ela havia recebido de presente do Joãozinho. Isso deve ter aumentado muito a emoção no momento. Porque foi um clima de amor, de carinho, de respeito um pelo outro. O Joãozinho agradeceu por tudo que ela fizera por ele. E graças a ela, hoje, ele havia se tornado uma pessoa digna e honrada. Vejam a resposta da professora. Então, ela acrescentou: foi você que me fez mudar. Eu que tenho a agradecer. Porque desde aquela época, eu aprendi muito com você, tornando-me uma professora bem diferente do que eu era antes de te conhecer. Vejam o valor das nossas obras. Vejam que existe um universo tão grande e tão maravilhoso à nossa disposição para trabalharmos. E muitas das vezes a gente não faz o que deveria fazer. Aí eu coloquei essa moral. Uma boa ação pode salvar uma vida. Foi o exemplo da irmã Dulce, o exemplo da Madre Teresa, o exemplo da professora. Pode salvar também uma existência, pode salvar uma encarnação, pode salvar tanta coisa, e poderemos até ajudar na transformação planetária. Tudo depende de nós. E aqui eu coloco duas pessoas carregando uma tremenda interrogação. O que estamos fazendo? O que podemos de hoje em diante fazer? Qual tem sido a nossa expectativa com relação ao futuro? A resposta é individual de cada um de vocês. Pelas nossas obras, então, é que somos sempre reconhecidos. Não precisamos dizer quem somos. Não precisamos falar sobre o potencial que nós temos. Precisamos, sim, trabalhar. Trabalhar e trabalhar na seara do bem, com o amor de Jesus e com o ensinamento que a doutrina espírita traz dia a dia, hora a hora, a cada um de nós. E assim, nossos irmãos, chega ao final desse estudo de hoje. E gostaria de dizer, foi maravilhoso estar aqui com vocês. E que Jesus possa dar a cada um de nós a oportunidade de nós demonstrarmos quem somos através das nossas obras, através das nossas ações. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos.